Lucas 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Vamos orar hoje também para que a gente chegue até o final do culto sem derreter de calor, né? Hoje aconteceu essa intempérie aí da gente estar sem energia elétrica, né? Mas vamos na fé, deixar o Espírito Santo conduzir esse tempo, né? Capítulo 3 do livro de Lucas, ele fala o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, é com gratidão, Pai, com alegria que nós entramos agora na Tua presença, te agradecendo por mais esse privilégio que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos aqui agora, juntos em Teu nome, Senhor Deus, para te louvar, para te adorar e refletir na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, através do Teu Espírito, falar aos nossos corações, de tal forma que nós possamos sair daqui essa manhã encorajados, Senhor Deus, e desafiados a cumprir todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como a gente está sem microfone hoje, vou tentar falar mais alto. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá, tranquilo? Nos últimos domingos aí a gente tem refletido no Evangelho de Lucas. E em Lucas fica bem caracterizada a questão da ortopatia, dos sentimentos corretos. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre o sentimento de inconformismo. Inconformismo que vai nos direcionar para a figura de João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. E João Batista, ele exerceu seu ministério movido, impulsionado por esse sentimento de inconformismo. Inconformismo para com uma geração corrupta. Inconformismo para com um contexto social e religioso corrompido. Para com uma geração que havia perdido o referencial de quem era Deus. Uma geração que já não tinha mais relacionamento com Deus, que havia se afastado dele, já não tinha mais comunhão com ele, e já não vivia mais submissa aos seus princípios. E, de uma certa forma, João Batista, ele acaba sendo alvo de uma lógica de corrupção que tinha se instaurado no templo de Jerusalém naqueles dias. A gente vai ver que Deus, através da vida de João Batista, ele vai quebrar um silêncio de 400 anos, sem falar com a nação de Israel. João foi vítima dessa lógica de corrupção, e Lucas, de uma forma implícita, no versículo 2, ele vai denunciar essa corrupção que havia tomado conta do templo de Jerusalém, quando ele diz que naqueles dias Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. E a palavra sumo sacerdote, ela significa supremo. Sendo assim, não poderia haver 2 sumos sacerdotes, isso não era permitido. Isso é uma contradição de termos. E foi um fato que só foi possível porque Anás caiu numa lógica de barganha, numa lógica de politicagem para com os romanos. Porque João, por direito, ele era o legítimo sumo sacerdote de Israel. Ele apresentava 2 pré-requisitos fundamentais para isso. Uma, que ele era filho de sacerdote da tribo de Levi, filho de Zacarias. E outra, que ele era filho de Isabel, que
que era descendente direto de Arão. Então João era descendente direto da linhagem de Arão. Por direito, seria o sumo sacerdote de Israel e o último sacerdote da linhagem de Arão. Mas os romanos, eles perceberam, eles descobriram que os judeus não obedeciam, não se submetiam a qualquer autoridade, seja governadores, seja reis, que não fosse o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era, em termos de palavra, era a autoridade máxima dos judeus. E percebendo isso, eles pegam um homem populista, um homem que tinha admiração do povo, que era Anás, e o principal, um homem que estava aberto a negociações, e eles começam a negociar com Anás. É mais ou menos assim, ó, a gente coloca na posição de sumo sacerdote, e você facilita a nossa vida para com os judeus. Você, junto dos judeus, começa a falar, começa a transmitir a eles tudo aquilo que defende a nossa lógica de corrupção, começa a defender perante os judeus todos os nossos interesses. E numa dessas, Anás começa a barganhar com Roma, e ele faz com que seus 5 filhos se perpetuem no poder. Os 5 filhos de Anás vão se alternando no poder. E quando não tinha mais filho para assumir o sumo sacerdócio, quem vai lá é o genro, o Caifás. E a gente vai ver dentro dessa lógica, né? A gente percebe uma lógica corrompida dentro do templo, uma lógica que é marcada por individualismo, por ambição pelo poder, uma lógica que prioriza o indivíduo em detrimento do coletivo. E isso não tem nada a ver com a lógica que está sendo anunciada no deserto pelo verdadeiro sumo sacerdote, que é João Batista, que é a lógica do reino de Deus, que preconiza paz, preconiza amor, preconiza justiça. E dentro desse contexto a gente vai ver que Deus ele já não está mais falando dentro do templo, por causa dessa lógica de corrupção que se apoderou do templo. Mas Deus agora ele fala através da vida de João Batista, através do sumo sacerdote verdadeiro, do sumo sacerdote espiritual, que não está mais dentro do templo, né? Não está vestindo as vestimentas sacerdotais, o sumo sacerdote espiritual que não está desfrutando da comida sagrada dos sacerdotes, mas está lá no deserto, vestindo pele de camelo, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, não porque ele estivesse marginalizado, não, mas porque Deus agora escolheu falar através da vida de João, Deus agora fala no deserto, e não no centro de toda a estrutura política e religiosa de Jerusalém. E a gente vai perceber que esse sentimento de inconformismo que marcou João Batista, ele se torna muito significativo e muito relevante nos nossos dias também. Porque se a gente for perceber, nós estamos vivendo dentro de um contexto de igreja que também sucumbiu a uma lógica religiosa corrompida. É bem verdade, a gente pode observar que nos últimos anos muito tem se questionado, muitos questionamentos, muitas críticas têm sido levantadas a respeito da igreja evangélica no Brasil. E essas críticas, esses questionamentos, eles partem da sociedade de uma forma geral. Principalmente por conta de escândalos, por conta de manifestações de incoerência que envolveram alguns líderes religiosos nos últimos anos, né, nos últimos tempos. Mas é interessante a gente notar também que esses questionamentos, essas críticas, elas não têm partido apenas da sociedade como um todo. Mas a gente vai perceber muitos cristãos também se levantando dentro das igrejas para questionar a validade e a integridade do evangelho que tem sido anunciado nos nossos dias. E quando a gente faz uma comparação com o verdadeiro, genuíno evangelho, né? Quando a gente faz uma reflexão bíblica a respeito daquilo que é ser igreja, a respeito daquilo que é anunciar o evangelho, a gente vai identificar aí vários fatores que corromperam o evangelho nos nossos dias, que tornaram a igreja, tornaram o evangelho submetidos a uma lógica de corrupção religiosa semelhante à lógica do templo. Dentre esses fatores aí, a gente poderia ficar até amanhã aqui enumerando todos, né? Mas eu vou citar só alguns que são os que estão mais evidentes, né? Que são os mais nocivos para a igreja nos nossos dias. Primeiro, teologia da prosperidade, que preconiza que o cristão bem-sucedido,
servo fiel a Deus, ele precisa necessariamente ser bem sucedido financeiramente, não pode ter enfermidade, não pode ter problema de relacionamento. Então o cara está numa furreca lá de dinheiro, está andando de carro velho, está com problema de saúde, está com problema no casamento, das duas uma. Ou é porque está em pecado, ou é porque falta fé. Essa é uma lógica que tem predominado dentro das nossas igrejas e que, à luz da palavra de Deus, ela contraria de forma intensa aquilo que nós entendemos por ser o evangelho genuíno. Outro fator corruptivo nos nossos dias, movimento de batalha espiritual. Você já deve ter ouvido falar, né? Espíritos territoriais. E aí a gente saía com óleo, ungindo porta, ungindo território para quebrar maldição. A gente vai ouvir falar de maldição hereditária. Ou então, está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, doença, problema financeiro, porque você deu brecha para o diabo entrar. Quando a gente compara, analisa esse movimento também à luz da Bíblia, a gente vai entender que não existe base bíblica para tais postulados, né? Outra coisa muito presente, muito marcante, que deturpou o evangelho genuíno nas nossas igrejas, a judaização. Nós temos trazido à tona rudimentos da antiga aliança. Quantas vezes você já deve ter passado aí por algumas igrejas, ou já deve ter visto, a gente entra no lugar e está lá a bandeira de Israel, está lá a castiçal, está a estrela de Davi, e aí o prédio ele passa a ser chamado de templo, o músico ele passa a ser chamado de levita, e aí a gente não tem nenhuma compreensão bíblica do que significa o ministério levítico. Judaização. Trazer à tona elementos do Antigo Testamento, elementos da lei, sendo que agora nós somos chamados para viver na graça. A gente pode citar aí também uma idolatria a Israel, né? Quantas vezes a gente vai perceber aí igrejas fazendo excursão para Israel? Não tem nenhum problema, irmão, você viajar para Israel, porque é algo, uma experiência enriquecedora do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico. Porém, a coisa tomou uma forma que uma viagem para Israel ela se torna algo místico. Ela se torna uma experiência mística, que visa, no fundo, a submissão a interesses comerciais, né? Aí fica uma lógica assim, todo cristão deveria pelo menos uma vez viajar na vida para Israel, né? Como os judeus, como os islâmicos que vão lá para Meca, né? Israel acaba virando a Disneylândia gospel. Uma espécie de Disney gospel, né? Isso, na verdade, faz parte desse processo que se instaurou nas igrejas de judaização. Outra coisa muito nociva ao evangelho, que nós vemos muito arraigado nos nossos dias, né? A questão da rigidez institucional. Rigidez institucional que a gente observa, né, nas nossas estruturas eclesiásticas. O primeiro conceito que a gente tem que ter sobre isso daí, até para contrariar uma lógica que foi assimilada de uma forma intensa nas nossas cabeças, né? Igreja não é templo, igreja não é prédio, a gente sabe disso, né? Igreja ela não é uma instituição, não é uma organização. Em primeiro lugar, igreja é povo. Igreja é povo. Porém, quando a gente incorre no erro da rigidez institucional, a gente vai cair também numa lógica em que a igreja ela toma para si um caráter empresarial. Porque uma estrutura organizacional, uma estrutura institucional muito rígida, ela demanda recurso financeiro, ela demanda mão de obra. E quando a igreja toma esse caráter empresarial, com toda essa mão de obra, com toda essa demanda de dinheiro, para atender todas essas demandas, a gente cria estruturas hierárquicas. A gente cria uma divisão hierárquica dentro da igreja. E o que a gente tem que perceber aí é que qualquer divisão dentro da igreja com relação à função, ela tem que ser proveniente dos dons que Deus nos concedeu. A divisão hierárquica, ela faz com que a gente incorra num risco muito grande, onde o pastor, ele acaba virando uma posição, né? O pastor acaba virando uma posição hierárquica e não uma função que deve ser exercida em decorrência dos dons. Aí o pastor ele acaba ganhando um nível de importância de tal forma que ele se sobrepõe, que ele fica acima dos demais membros. Acontece uma dicotomia, né? Uma separação entre pastor, entre sacerdote e o leigo, e o povo. E quando a gente vai olhar o padrão neotestamentário de igreja, nós vamos perceber que essa dicotomia, essa separação, ela não existe.
O pastor ele é uma função que é decorrente de um dom, não é uma posição hierárquica. Quando o pastor ele acaba virando alguém dotado de poder em decorrência de uma rigidez hierárquica, né, a gente vai perceber que o pastor ele acaba virando meio que o dono da igreja. Né? Acaba virando dono da igreja. Muito poder conferido a ele, né? Existe a separação, o pastor está acima dos membros. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela frase, né? Ah, não toqueis no ungido do Senhor. Como se pastor não pudesse ser questionado, como se aquilo que o pastor fala não pudesse ser colocado à luz das Escrituras para ser confrontado. Quando o pastor ele vira dono da igreja, a instituição ela acaba parecendo algo como um time de futebol, como um partido político, né? E aí, quando você está dentro da instituição, você está trabalhando para a instituição, beleza, legal, todo mundo te apoia, todo mundo está do seu lado. A partir do momento que você sai, começam a bater em você, começam a questionar a sua integridade, por causa desse conceito de não enxergar a igreja como povo de Deus, como comunidade do povo de Deus, mas enxergar a igreja como uma instituição. E a gente vai perceber que assim como João Batista, naqueles dias, convocou aquela multidão ao arrependimento, é preciso que nós, nos nossos dias como igreja, a gente passe também a repensar nossos caminhos. Né? No versículo 8, quando João diz assim, olha, deem frutos que mostrem arrependimento. Esse versículo está mostrando para nós o estado de presunção dos judeus. Fala, deem frutos que mostrem arrependimento, e não adianta vocês falarem que vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras, Deus pode transformar em filhos de Abraão. Isso revela o estado de presunção dos judeus. E por serem filhos de Abraão, por serem judeus, acreditavam que isso por si só seria suficiente para serem salvos. Né? Isso por si só o transformavam superiores a outros povos. Raça eleita, né? Nação povo escolhido por Deus. E quando João diz assim, que até as pedras Deus pode transformar em filhos de Abraão, ele está querendo dizer para aquele povo, ó, não adianta vocês falarem que vocês são filhos de Abraão. Vocês precisam demonstrar fruto de arrependimento. Porque o que vocês são, o que vocês têm, não é por vocês mesmos. É pela graça de Deus. Não é por algo que vocês mereçam, ou por algo que vocês façam. E é engraçado que a gente vai olhar para a igreja nos nossos dias, nós vamos perceber também que, de uma certa forma, a gente caiu num estado de presunção. Quantas vezes a gente acredita que, pelo fato de ir na igreja de domingo, de não beber, não fumar, não falar palavrão, não jogar, falar o crentez no nosso dia a dia, a gente acredita que só isso já denote uma condição de santidade, ou uma condição de obediência aos propósitos de Deus. Parece que assim, ao seguir essa cartilha pronta, né, ao seguir esse protocolo já pré-estipulado, a gente já está inserido dentro do plano, dentro da vontade de Deus. Quando na realidade não é isso, né? Não é bem assim. O que a gente precisa, na verdade, é se projetar dentro de uma situação em que, como igreja, nós venhamos a cumprir o plano cósmico de Deus. Assumir nosso papel, assumir nossa responsabilidade dentro desse plano. Para a gente compreender um pouco desse plano de Deus, desse plano cósmico de Deus, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em Efésios. Efésios, nós vamos ler versículo 9 e versículo 10. Oi? Efésios 1, versículo 9 e versículo 10. O versículo 9 fala assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos para no 10. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos.
Esses dois versículos revelam o plano mestre de Deus para a humanidade. Que Deus ele possa ser glorificado ao unir, ao fazer convergir em Cristo em todas as coisas. A ideia que está embutida nesses versículos é a ideia de reconciliação. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que a queda do homem, o pecado original, ele não afetou somente o nosso relacionamento para com Deus, mas ele afetou também nosso relacionamento de uns para com os outros, afetou nosso relacionamento para com a natureza e afetou várias outras áreas da humanidade, afetou várias outras esferas da vida. Dentre essas esferas, a gente pode citar a esfera espiritual. Hoje o homem é ensimesmado, né? Ele está projetado para dentro de si mesmo. Ele não ouve nenhuma autoridade, senão a voz da sua própria consciência, que lhe direciona para os seus desejos. O homem ele não ouve mais a voz de Deus, né? Ele adora a criatura, ele não o Criador, né? Afetou também a ética. A gente vai ver que nos nossos dias predomina relativismo. É aquela coisa de cada cabeça uma sentença. A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua. Ah, você acredita nisso? Beleza. Mas é sua verdade. A minha verdade é outra. Os absolutos eles estão em crise, né? Em crise. Não existe mais verdade absoluta, tudo é relativo. O pecado original ele afetou a ética também, afetou a parte jurídica. A gente perdeu o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. Afetou também a parte econômica. A gente vai ver capitalismo e comunismo, ambos têm pressupostos que são marcados pelo pecado, né? A gente vai ver no capitalismo a questão do materialismo, da exploração, no comunismo a questão do materialismo científico. Afetou a parte sociológica, violência, desestrutura familiar, marcas do pecado. Afetou as artes, afetou a política, afetou a lógica, afetou a psicologia, principal, né? Afetou a biologia, com a morte. A morte é uma consequência do pecado. Jeremias 14, versículo 3 a 7, se a gente for ler lá, a ideia que ele passa para a gente é que a terra está deprimida, né? Então, o plano central de Deus. Parte central desse plano de Deus, é claro, é reconciliar as pessoas com Deus através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz. Mas é interessante a gente perceber que dentro do nosso contexto de igreja, a gente tem enfatizado muito essa questão da reconciliação do homem para com Deus, a questão da experiência religiosa individual. A gente enfatiza muito a questão da conversão pessoal e esquece que nós fomos chamados também para sanar toda a deteriorização que o pecado provocou em todas essas áreas da vida humana, em todas essas esferas. Hoje a gente defende muito uma lógica de conversão pessoal. E a gente não entende que o reino de Deus, ele é manifestado, ele é sinalizado de uma forma real, quando a gente como igreja consegue, de uma forma ou de outra, afetar todas essas esferas que a gente falou. Arte, cultura, política, economia, parte espiritual, a ética, a parte jurídica. E aí a gente vai observar dois extremos, né? Se por um lado a maior parte da igreja fica nessa ênfase na conversão pessoal, na experiência religiosa individual, e muitas vezes essa ênfase ela é dada com o objetivo de encher a igreja, né? Às vezes a gente, na pior das hipóteses, aí, a gente não pensa nem na conversão, na experiência religiosa individual, como algo que vai reconciliar o homem com Deus, mas a gente pensa a partir de uma lógica de encher a igreja. E quando a gente cai nesse erro de enfatizar somente a experiência religiosa individual, a gente coloca todas as nossas perspectivas num futuro escatológico, num futuro apocalíptico. A gente fica esperando a volta de Cristo, né? E esquece que tem muita coisa para a gente fazer aqui e agora, porque a gente está posicionado dentro de um extremo, né? Aí basta a gente lembrar lá na carta de Paulo, né, na segunda carta aos Tessalonicenses, quando os Tessalonicenses eles estão naquela iminência da volta de Cristo, né? Que Paulo na primeira carta ele fala muito em arrebatamento. E aí tem um grupo lá entre eles que para de trabalhar, para de fazer tudo para ficar esperando a volta de Cristo. E Paulo fala, não, aquele que não quiser trabalhar também não coma. Ou seja, Cristo vai voltar. Deus ele está conduzindo a história para um auge cósmico.
que é quando Cristo volta e a perfeição ela vai ser plena. Só que a gente não pode esquecer que tem muita coisa para a gente fazer aqui e agora. Aí, se por um lado tem esse extremo, da ênfase na experiência religiosa individual, na conversão, por outro lado tem outro extremo, dos grupos que preconizam tanto, enfatizam tanto a renovação social agora, né, no presente, e esquece de pregar o Evangelho, esquece muitas vezes de enfatizar que Cristo vai voltar, que Deus está conduzindo a história. O camarada ele quer resolver todos os problemas da sociedade e esquece que Deus está no controle de tudo, né? Esses são os dois extremos. E aí eu gosto de um conceito do Francis Schaeffer, que ele tem uma visão equilibrada a respeito disso. Que ele fala a respeito de uma cura substancial. O que é essa cura substancial? A gente não pode deixar toda essa reconciliação dessas esferas da vida que foram afetadas pelo pecado para o futuro escatológico. A gente não pode deixar isso tudo lá para frente. Só que, por outro lado também, a gente não pode esperar a perfeição, a resolução de todos os problemas da sociedade agora. Porque o que Deus promete é uma cura substancial agora e a perfeição no futuro. Para a gente ter uma ideia dessa visão equilibrada, a gente poderia comparar a igreja hoje, o papel da igreja dentro desse plano de Deus, com um bote salva-vidas e um pigmento de tinta. Bote salva-vidas por quê? A igreja nas mãos de Deus, ela tem esse papel de salvar almas que estão se afogando, almas que estão perecendo no pecado e que necessitam de reconciliação com Deus. Mas a igreja também tem esse papel de pigmento de tinta, onde ela vai manchando, ela vai penetrando cada vez mais em todas as estruturas da sociedade, de tal forma que nós como igreja, nós tingimos, né, nós manchamos todas essas esferas da vida que foram afetadas pelo pecado com a cor da justiça. É uma ideia de penetração progressiva, né? Implantação progressiva de toda a cosmovisão cristã em todas as áreas da vida que foram afetadas pelo pecado. Para a gente cumprir esse plano de Deus, sermos inseridos nesse processo de reconciliação do homem para com Deus, reconciliação de todas as áreas da vida, a gente não pode se desvencilhar da questão das boas obras, né? O plano de Deus, ele requer boas obras. Lá em Efésios 2, né, versículo 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça, né, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso é fato, todo mundo sabe, né? Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela fé, não somos salvos pelas obras. Porém, o versículo 10, ele mostra para a gente aí que nós fomos salvos também para praticar as boas obras que por Deus já foram preparadas de antemão. Para que nós, que somos filhos da luz, somos redimidos no sangue do Cordeiro, andássemos nessas boas obras. São obras pré-ordenadas por Deus. E de acordo com esses dois versículos, né, para a igreja cumprir o plano de Deus, nós precisamos de dois fatores aí que João Batista já cita em seu texto, né, em seu discurso. Primeiro, arrependimento. Para cumprir a vontade de Deus, a igreja precisa ser uma comunidade redimida, né? Precisa ser uma comunidade daqueles que foram salvos, daqueles que foram redimidos do pecado, que foram lavados no sangue do Cordeiro. Isso é arrependimento. É o que João estava conclamando os judeus a fazer. Segundo, além de ser uma comunidade redimida, a igreja precisa gerar frutos. João, no seu discurso aos judeus, já manifesta essa ideia dos frutos, né? Eles precisavam gerar frutos. E gerar frutos é fazer obra. Às vezes a gente fica com um certo receio em falar nas boas obras, né? Por causa do nosso entendimento de que somos salvos pela fé. Mas não tem como a gente exercitar o propósito de Deus sem as obras, porque as obras são os frutos, né?
Então, parte do propósito que Deus tem em nos salvar é para que as obras elas sejam feitas. Então, Deus salvou você, Deus me salvou, para que através da sua vida e através da minha vida, parte dessas obras fossem realizadas. Porque o plano de Deus inclui que pessoas sejam salvas e as boas obras elas sejam realizadas através da sua consequente salvação. Deus, ele, em sua sabedoria, ele deseja realizar essas obras. E é pela atividade das pessoas que são salvos que Deus as realiza. Então as obras elas já foram pré-criadas por Deus, né? Para que nós andássemos nelas. Quando João lá no versículo... Quando João no versículo 11, ele fala assim, né? Quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. É claro que essa ideia, ela denota o cuidado que nós como igreja temos que ter para com a vida do pobre e para com a vida do necessitado. Viver o evangelho de uma forma plena implica em fazer justiça ao pobre e necessitado. Eu acho que não precisa de nenhuma teologia muito bem elaborada para que a gente possa entender isso. A mensagem ela é clara, ela é explícita. Isso daí é uma coisa que já deveria estar no DNA de todo cristão. A gente não precisaria nem estar batendo tanto nessa tecla, né? E quando a gente não cumpre esse propósito de fazer justiça na vida do pobre e do necessitado, isso daí deveria ser motivo de constrangimento para a igreja. Deveria ser motivo de vergonha, porque nós somos chamados para isso também. E se num primeiro momento, né, se logo de cara esse versículo ele fala das boas obras, ele fala de se fazer justiça ao pobre, ao necessitado, em cuidar do aflito, através desse versículo também, a gente pode ter uma ideia de vida comunitária, né? Uma ideia de partilha. Quando esse versículo ele trata de partilha, ele não está tratando apenas de partilha daquilo que é material, mas de tudo que Deus confiou nas nossas mãos. Não só dos nossos recursos financeiros, mas principalmente dos nossos dons. Porque é através dos nossos dons que a gente edifica a vida do outro e o outro nos edifica. Isso tem a ver com relações de mutualidade. Eu edifico meu irmão e eu sou edificado por ele. O grande problema é que a igreja, né, desde as suas estruturas até as músicas que são cantadas, a gente difundiu uma ideia que coloca o indivíduo, né, acima da comunidade. Quantas vezes aí a gente não cantou músicas que que exaltavam o eu em detrimento do coletivo, em detrimento da comunidade? Músicas que, por sinal, nem falam da obra de salvação de Jesus Cristo na cruz. E é engraçado, a gente vai perceber que a partir das nossas vidas, a gente tem um senso muito aguçado da responsabilidade que a gente tem para com Deus. Mas o senso que a gente tem da responsabilidade que a gente tem para com o outro, para com o nosso irmão, ele é pouco aguçado, ele é pouco intenso. É mais ou menos aquela história. A gente procura seguir um protocolo, procura seguir uma cartilha de tudo aquilo que a gente precisa fazer para agradar a Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas aí a gente esquece, a gente não leva em consideração, para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus, a gente também tem que cumprir a nossa responsabilidade para com a vida do outro, para com a vida da comunidade. A gente acaba focando muito nessa relação vertical para com Deus e deixa de lado a relação na horizontal. E a igreja foi chamada para demonstrar essa vida comunitária para o mundo. Senão a gente fica parecendo assim, uma coleção de almas que foram salvas apenas, né? Sendo que a igreja, na verdade, ela deveria ser um lugar onde vidas diferentes, personalidades diferentes, pessoas diferentes, com história diferente,